A segunda turma do Supremo Tribunal Federal adia o julgamento sobre o foro privilegiado retroativo concedido ao senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Relator do recurso do Ministério Público, o ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido de adiamento da defesa. A solicitação foi feita ontem pelo advogado do parlamentar, Rodrigo Roca, que alegou que não conseguiria ir até Brasília. Flávio Bolsonaro é acusado de liderar um esquema que teria desviado pelo menos 6 milhões de reais dos cofres públicos a partir do antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. O MP pede que o STF derrube a decisão judicial que reconheceu o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro e, com isso, definiu que a ação deveria ser julgada no órgão especial do Tribunal de Justiça. Pois é, citei muitas vezes nesse programa que o recurso do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo concedido ao Flávio Bolsonaro estava lá, quase fazendo aniversário, na gaveta do Gilmar Mendes. Aí, por umas questões processuais, acabaram jogando para ser julgado e a defesa do Flávio Bolsonaro logo correu para tentar adiar. E aí o que faz Gilmar Mendes? Esse que, quando o bolsonarismo tem esses lampejos golpistas, sai em defesa da democracia e tal, vai lá e concede o adiamento. Flávio Bolsonaro tem medo de perder o foro privilegiado, tem medo de ir preso, tem medo de ir para a cadeia. Um dos motivos pelos quais, inclusive, Jair Bolsonaro vive aí fazendo essas ameaças de intervenção militar. Já tem aí no noticiário, inclusive, informações de que o próprio presidente aí de banco, ligado ao bolsonarismo, estava dizendo que a família não iria aceitar, as Forças Armadas não iriam aceitar qualquer medida contra qualquer dos filhos do presidente da República. Veja que absurdo. Flávio Bolsonaro, no caso, está sendo investigado por desvio de dinheiro público. É por ladruagem em gabinete a denúncia da qual ele é alvo. É denúncia por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Quer dizer, é roubo de dinheiro público, dinheiro do povo, do estado do Rio de Janeiro. Dinheiro desviado dos cofres públicos da Alerj, portanto, dinheiro dos pagadores de impostos, trabalhadores do estado do Rio de Janeiro. Dinheiro roubado por meio de funcionários fantasmas, por meio do uso de funcionários fantasmas, porque não são exatamente os funcionários fantasmas que roubam todo o dinheiro. Eles emprestam o nome para o esquema, a partir do registro desses funcionários fantasmas como assessores legislativos, você tem a liberação da verba para remunerar um trabalho que não é feito, para emprestar esse nome. Os funcionários fantasmas ganham ali uma mesadinha, portanto fazem parte do esquema e precisam ser responsabilizados e punidos, mas o grosso do dinheiro vai para os líderes da organização criminosa, por meio da coleta feita pelo operador, que vai lá transferir do funcionário fantasma, quando ele recebe a remuneração, para os líderes. E a denúncia mostra lá o Fabrício Queiroz na boca do caixa, inclusive, pagando mensalidade escolar das filhas do Flávio Bolsonaro. Ele pagou o plano de saúde do casal Flávio Bolsonaro e sua esposa. Ele depositou lá antes de ter quitação de parcela de financiamento de imóvel do Flávio Bolsonaro. Imóvel, inclusive, que depois ele vendeu para compor a quantia necessária para comprar sua mansão de 6 milhões de reais. Então é disso que se trata. Vamos falar aqui da verdadeira natureza do caso. E ele, que antes posava como membro da família que iria combater a corrupção no Brasil, todos aparentemente contrários ao foro privilegiado. Ele agora quer porque quer o foro privilegiado. É o foro privilegiado de deputado estadual, porque esse era o cargo do Flávio Bolsonaro quando ocorreram os fatos que foram investigados pelo Ministério Público Fluminense. Portanto, ele deveria ser julgado pelo órgão especial de segunda instância do Rio de Janeiro, de acordo com o habeas corpus impetrado pela defesa. E houve uma decisão que concedeu a ele esse foro privilegiado, tomada na terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, uma decisão absurda que eu critiquei muito na época, foi por 2 votos a 1, felizmente teve um voto absolutamente coerente, racional, dentro daquilo que se espera da justiça brasileira, dentro daquilo que a justiça brasileira deveria fazer, né? Porque em certas instâncias a gente espera sempre o pior, como é o caso
da mais alta corte do país, do Supremo Tribunal Federal. Então o MP, ele entrou com recurso contra essa decisão. E o Flávio Bolsonaro faz de tudo para conseguir manter o foro privilegiado de maneira a ficar mais protegido. E o Flávio Bolsonaro, sabe o que ele dizia ali por volta de 2018, quando estava em campanha política, quando estava concorrendo a senador? Vamos soltar o vídeo que eu separei, produção, para o pessoal ter noção de como era o discurso da família Bolsonaro em contraste com a sua prática. Pode soltar. O criminoso tem que cumprir o que a lei estabelece como pena para ele. Então não é passar a mão na cabeça do marginal. Não é uma lei diferente para um cidadão, diferente para outro, não. A lei é igual para todos, ou pelo menos deveria ser. A lei é igual para todos, ou pelo menos deveria ser. Tá lá o discurso imponente, né? Com aquela retórica assim, firme, do bolsonarismo. É a firmeza meramente retórica. É apenas no discurso. Na prática, tá lá pedindo socorro ao Supremo Tribunal Federal, esse mesmo que é alvo dos bolsonaristas nas redes sociais, nas ruas, por reagir por meio de um inquérito aberto pelo Dias Toffoli, que aliás ajudou a proteger o Flávio, como tantas vezes falei nesse programa, inquérito relatado pelo Alexandre de Moraes. Não é curioso? As pessoas não veem as contradições? Na verdade, mais do que contradição, porque a gente sabe que eles passam uma maquiagem retórica para os próprios atos. É o contraste mesmo entre o discurso e as suas atitudes. E aí vale a pena lembrar, como eu fiz hoje no Instagram Stories, quem quiser pode me seguir lá, @Felipe Moura Brasil, 2017, postagem do Eduardo Bolsonaro no Twitter: sou pelo fim do foro privilegiado. Vê se ele está aí defendendo essa bandeira agora. Claro que não, foi abandonada pela família, que depende do foro privilegiado para não ir adiante a investigação de roubo de dinheiro do povo brasileiro. 2018, Carlos Bolsonaro, saiu uma notícia de que o DEM lançaria o Rodrigo Maia a uma candidatura e tal. O Carlos Bolsonaro foi lá debochar do Rodrigo Maia e aí falou que era para ele ter mais chance de ser eleito deputado federal para exclusivamente continuar com o foro privilegiado. Veja que a tentativa de políticos do âmbito federal de manter o foro privilegiado era motivo de chacota para Carlos Bolsonaro. Era isso que a família fazia. Agora não. Agora estão todos lá caladinhos, tentando incorrer aí no diversionismo, quer dizer, desviar a atenção, principalmente do público, das bancadas bolsonaristas para outro lugar, enquanto Flávio, denunciado pelo MP do Rio, tenta manter desesperadamente o seu foro privilegiado por medo da cadeia. É disso que se trata. E eu quero lembrar a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu restringir o foro privilegiado, até para não ficar assoberbado, para não ficar ali muito ocupado de trabalho, com muitos processos. Os ministros decidiram que aqueles parlamentares federais, portanto senadores e deputados federais, eles, uma vez que perdessem o mandato, acabou o mandato, você concluiu o mandato, vai seguir a vida num outro cargo, numa outra função, vai para a iniciativa privada, o que quer que seja. Se ele estava sendo investigado por algum crime supostamente ocorrido durante o seu mandato, a partir do momento que ele acaba, o processo migra para a primeira instância. Vai lá para ser analisado pela Justiça Federal. Flávio Bolsonaro tem pavor disso, porque o juiz Flávio Itabaiana, xará dele, tomou medidas duras ali durante a fase de investigação. Mas então o STF tinha decidido isso. Só que, como toda decisão do STF, ela não previu todos os cenários possíveis, que era o que, obviamente, ministros que recebem o teto da remuneração, o teto constitucional, que recebem lá quase 40 mil reais, eles deveriam fazer. Que é estabelecer, a partir do momento que nós estamos decidindo isso, vai haver caso aqui de gente que era deputado estadual e virou senador, como é o caso do Flávio Bolsonaro. E aí? Aí funciona igual, não funciona? É nessa brecha que o Flávio acabou conseguindo uma decisão favorável a ele aqui no Rio de Janeiro, contra a qual o MP se volta.
Aí já houve recentemente uma decisão a respeito de senador que mudou para deputado federal ou vice-versa e tal, e aí decidiram manter o foro privilegiado. Então vão usar essa para tentar fazer ali um puxadinho para tentar beneficiar o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, não se restringe de fato o foro privilegiado, a não ser para alguns casos assim, muito pontuais e específicos. E o projeto de acabar com o fim do foro privilegiado, projeto que era abraçado pelo bolsonarismo até 2018, esse foi completamente engavetado. Porque eles próprios poderiam fazer esse movimento no Congresso Nacional, mas não fazem, porque tem medo da investigação, tem medo de denúncia, tem medo de prisão, tem medo de cadeia, porque afinal sabem o que aconteceu nos gabinetes passados.